Foundation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Adore ao Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o quê? Seja o louvor ao que está sentado. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a glória, seja a glória, seja a honra, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória a ti, Senhor, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, não há outro igual. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declare nessa noite que aquele que está sentado, no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia por ti.
Poderoso Deus, poderoso Deus, te adoramos, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Nessa noite, a tua chance, poderoso Deus, a tua chance de declarar para o Senhor nesta noite. Quem é poderoso aqui? It's your chance to declare to the Eu não Lord estou ouvindo. who is Quem the é o powerful poderoso here. aqui? Who is the powerful? Poderoso Deus, A minha alma anseia por ti. Mais uma vez. Poderoso Deus, acima de todos os problemas. Quem é o poderoso? Poderoso Deus, acima da minha força. Quem é o poderoso? Poderoso Deus. O que tem a tua alma? Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, que seria de mim sem ti? Poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia. Abre a tua boca. Tu és Adora ao poderoso, Senhor. Declara nessa noite, Tu és poderoso, Senhor. Lord. Say tonight, you are powerful, Lord. O que seria da nossa vida sem Ti, Senhor? Aonde nós estaríamos nesta hora sem o Senhor? Where you be tonight without the O que nós Lord? poderíamos fazer na nossa vida sem o Senhor? What you could do without the Lord? Oh, Senhor, Tu és poderoso, You are Pai. powerful, Lord. Senhor, Tu nos resgataste de onde nós nunca imaginamos. Lord, you rescue us. Senhor, nós poderíamos estar no lamaçal de pecado, Senhor. Mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui na Tua presença. Lord, choose us. Senhor, mesmo às vezes não sentimos Te adorar nesta noite, mas mesmo assim o Senhor merece toda a honra, toda a glória, porque Tu és poderoso, meu Deus. Lord, you deserve all the glory. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, Senhor, mas Tu nos separaste para estar aqui contigo nesta noite. Nos ensina a reconhecer, Senhor, que isso é uma oportunidade, não uma obrigação. Por isso Tu és poderoso, meu Deus. E nós Te louvamos. Aleluias. A igreja fala mais uma vez ao Senhor. Fala do seu coração, assim, ó. Poderoso Deus, poderoso Deus, aquele que resolveu o teu problema. E a minha alma anseia por Ti. Quem é o poderoso na tua vida? Poderoso Deus, aquele que curou a tua enfermidade. Who is powerful in your
Poderoso Deus. Aquele que amanhã cedo vai te dar o trabalho. One that gave Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Permaneça conosco, Senhor. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Você pode se assentar. Aplauso ao Senhor, mas aplausa como Ele merece. Aleluia. New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Eu entendo que Jesus ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Não aprendemos o que Jesus ensinou, não vamos nunca obedecer o que ele ensinou. If we don't learn the kingdom of heaven. Vamos orar uma vez mais. Versículos. Pai, obrigado, pedimos a tua bênção, a tua palavra enquanto encontrarmos os nossos corações. Minister, Pai. Diz que a alegria do Senhor é o que, irmãos? The Bible says the joy of the Lord is what? É o que? A nossa força. Diga, It's our strength. diga, a alegria do Senhor é a minha força. Mais alto, tá muito baixinho. Vamos lá, outra vez, juntos. A alegria do Senhor é a minha força. Vamos falar em inglês agora? The joy of my Lord is my Deixa- strength. Vamos falar outra vez. The joy of Yeah, the sword is my strength. The joy of the Lord is my strength. Ok? Muito bem. Vamos fazer uma oração. Let's pray together. Obrigado, Senhor, por essa tarde abençoada. Thank you, Lord, for this blessed afternoon. Que tu possa, Senhor, ministrar nas nossas vidas através da tua palavra. And that, Senor, that you can, Lord, that you can minister to us through your word. Ó Deus, renova a nossa alegria. Lord, renew our joyfulness Renova as nossas forças and renew our strength para a tua glória. for your glory. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. And take our lives into your hands, O Lord. Todos aqueles que estão aqui nesta sala And all of those that are here today. O e Lord. aqueles que estão também nas suas casas assistindo pela internet. And those who are at home watching over the Que internet. tu possa ministrar That you can minister alegria, happiness, força uh, strength, e esperança and hope em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 1. Obrigado. irmão. Thank you. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 1. Let's open the Bibles to the first Psalm. Eu já perdi as contas de quantas vezes já preguei nesse salmo. I can't even remember how many times I've preached on this Psalm. Eu gostaria que todos que estão aqui, irmãos, estivessem bem reverentes na presença do Senhor. And so I'd like everyone here to be truly reverent before the Lord. Eu queria que você desligasse seu celular, And if you would, please turn off your cell phone. não atenda o celular, And please don't attend, não responda chamadas, don't take any calls. não receba nem passe mensagem de texto, And please don't text during this service. não entre no Facebook, And don't go into Facebook. nem no Twitter, And no Twitter. ok? Esteja aqui, And please be here with us. de mente, de coração And mind, e and in coração heart, e de corpo. and body. Amém? Eu não gosto de ficar ditando regras para ninguém, I don't like to be making rules for anybody, mas é muito importante que a gente tenha essa atitude, but it's very important that we have this attitude porque nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. because we're here to learn the Word of God. Amém? Então, sem falar que às vezes um desrespeito com os outros, os que querem ouvir a palavra de And Deus. sometimes it's impolite to others that truly want to hear the Word of God. Amém? Nessa noite eu quero falar da prosperidade do justo. And tonight I'd like to talk about the prosperity of the righteous. A prosperidade do justo.
prosperity of the righteous. E por que eu quero falar nesse tema? And why would I like to talk about this theme? Em primeiro lugar, porque eu creio que Deus tem prosperidade para nós. In the first place, I believe that God has prosperity for all of us. Mas eu quero sempre que eu falo sobre esse tema, eu gosto também de dizer, And every time I speak on this theme, I always like to say, eu não creio na prosperidade da maneira que a maioria que prega sobre prosperidade crê. and I don't really believe in prosperity in the way that others preach about prosperity. Porque quando às vezes eu ouço algumas pessoas pregando sobre prosperidade, Because sometimes when I hear people preaching about prosperity, a impressão que dá é que se você não é próspero, não é abençoado, and the impression you get is that if you're not prosperous, que você está em pecado. then you must be in sin. Mas às vezes a prosperidade também que muitas pessoas ensinam, But the prosperity that many should be teaching or want to teach, às vezes é uma prosperidade que ele mesmo está interessado na sua prosperidade. and when really he's the one that's interested in your prosperity. Mas não interessado porque quer que você prospere. And he's not really interested that you become prosperous. Mas ele está interessado que você prospere muito, ou que você dê tudo que você tem para que ele prospere. But he's really interested in that your prosperity is going to make him prosperous. E eu não creio que é o que Deus nos ensinou aos pastores para fazer. And I don't believe that God taught pastors to preach this. Eu acho que Deus nos ensinou a revelar o caminho do Senhor. And I believe that God taught us to teach the way of the Lord. E porque Deus, Ele quer que todos sejam abençoados. Because God wants everyone to be blessed. Então, aqui, essa igreja não é um negócio. And so this church, it's not a business. Essa igreja é um lugar onde nós buscamos adorar a Deus. This place is a place where we are searching and asking for God. E é muito importante, Paulo declarou uma coisa que é muito importante. And Paul, he declared something very important. Ele disse, aqueles que pregam o evangelho, He said, those that preach the que gospel vivam do evangelho. and live the gospel. Ou seja, que recebam o seu sustento quando eles trabalham exclusivamente para o evangelho. That is, they will receive their sustenance by preaching the gospel. E essa é a relação que essas coisas têm. And this is the relationship that these things have. Mas o meu desejo é que você seja um crente próspero. But my desire is that you become a Christian that is prosperous. E eu creio na palavra de Deus. And I believe in the Word of God. E essa definição que eu dou para você agora And this definition that I'll give to you now, é para mim bem clara. and to me very clear. Mas no final dessa mensagem eu quero que você entenda mais sobre a minha definição de prosperidade. And so by the end of this message, I want you to understand even better my definition of prosperity. Mas eu não estou compartilhando essa palavra só para você conhecer a minha definição. But I'm not preaching this word just so you'll know my definition. Eu quero que você receba a bênção de Deus. I want you to receive the blessing of God. Eu quero que você viva a sua vida de acordo com a vontade de Deus. And I want you to live your life according to the will of God. E eu quero que você entenda esses segredos de Deus, And I want you to understand the secrets of God, para que você possa ter uma vida abençoada em todos os aspectos. so that you can be blessed in every way. Quantos querem ser abençoados em todos os aspectos? And how many would like to all be blessed in every Amém? aspect? Todos In os every aspectos. Salmo 1 diz assim, versículo 1 First Psalm says in verse 1, até o versículo 3 eu quero ler. until verse 3 I'd like to read. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, e a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Preste atenção. Whatever he does prospers. Tudo quanto fizer prosperará. Whatever he does prospers. Fale comigo assim. Tudo, Say it with me. diga outra vez. Tudo quanto o justo faz, prospera. Você crê nisso que você acabou de falar? Amém? You believe what you just said. É nessa declaração que a minha mensagem está baseada nessa noite. And so it's this declaration that I'm preaching about tonight. Quando a palavra de Deus fala tudo, eu entendo que é tudo. And when the Word of God says everything, I believe it's everything. Aí vem a pergunta, por que, pastor, que tudo que o justo faz prospera? And you might ask, how come, Pastor, whatever Tudo que o justo faz prospera. the just does prospers? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero colocar aqui In the first place, I want to place here, que tudo é tudo. everything is everything. A obra do Senhor está incluída, The work of the Lord is included. a vida conjugal está incluída, The married life is also included. o trabalho dele, o trabalho secular está incluído, Your secular work is also included. a educação está incluída também. And education is also included. Se ele é solteiro, And if you're single, o seu namoro, se você namora, and if you're in a relationship, your o seu relationship namoro tem que ser próspero. and your relationship has to be Aí, prosperous. pastor, e too. quem não tem namorado ou namorada? And pastor, who doesn't have a boyfriend or girlfriend? Tem que prosperar nessa área And também. we have to be prosper in this area too. Amém? Ou seja, mas eu quero, se faltou alguma coisa, você pode completar. And if something's left out, you can complete that. Mas existe uma coisa que não pode entrar na lista. But there's one thing that can't enter É into the quando o list. justo faz uma coisa errada. It's when the just does something wrong. Não pode prosperar naquilo que é errado. You're not going to prosper in that area. Porque às vezes nós tomamos algumas atitudes erradas Because sometimes we get the wrong attitudes. e nós queremos ser prósperos nessas atitudes. And so we think we should be prosperous in these attitudes. Não haverá prosperidade. And there will not be prosperity. Mas aquele que fizer isso estará saindo vamos assim dizer, da classificação de justo. Wow. Aquele que fizer isto, And those that will do that, ele sairá da qualidade de justo. they're leaving the quality of the Qualification? Qualification or Qualification? I don't know. Ele sai dessa, vamos assim dizer, desse conjunto de justiça. So we're leaving this De pacote de justiça. label of justice. Ou seja, Thank you. nós precisamos ter alguns parâmetros And there are some limits or parameters que nós precisamos ter estabelecidos na nossa vida. that we need to establish in our lives. E quando às vezes eu ouço pessoas pregando sobre prosperidade, And sometimes when I hear people preaching about prosperity, eles não falam isso, falam? they don't say that, do they? Alguém se lembra aqui? Anybody here remember hearing Eu já that? ouvi muitas pessoas pregando sobre prosperidade, And I've heard lots of people talk and preach about prosperity, mas não fala esse outro lado. and they don't talk about the other side Só of it. fala que o seguinte, que você é próspero And they only say the following, that if you're prosperous, e às vezes faz uma lavagem cerebral na sua mente. and they make some kind of a brainwashing in your head, E aí quando você sai do lado de fora para a vida real and then when you go outside for real life, e as coisas não começam a dar certo para você, and things don't go right for you, e você fica pensando, mas como é que é? Então a palavra do pastor não é verdade? and then you start thinking, well, isn't the word of the pastor correct? Não está funcionando. No, it's not working that way. Acho que funciona para ele, I think it works only for him, mas para mim não funciona. but it's not working for me. E assim, ou nós entramos nesse processo de desacreditar So we either enter into the process of not believing na palavra de in Deus, the Word of God, ou no pastor, or in the pastor, ou em si mesmo, or in ourselves, e a nossa fé é destruída, irmãos. and then our faith is destroyed, brothers. Mas and sisters. quando nós entendemos as coisas de Deus, But when we understand the things of God, quando nós ouvimos a mensagem inteira, and when we believe,
receive the entire message, nós podemos entender, and so we are able to understand. podemos corrigir a nossa vida We can correct our e lives, podemos desfrutar das bênçãos de and we Deus. can take advantage of the blessings of God. Eu quero que você preste atenção o que vem antes do versículo 3. And I'd like you to pay attention to what comes just before verse 3. O salmista coloca: bem-aventurado aquele que não anda pelo conselho de ímpios. The psalmist says, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked." Ou seja, nós precisamos conhecer quais são os conselhos que devemos ouvir. And so Nós precisamos discernir we have to discern o que nós vamos ouvir. what we're going to hear. Será que isso vem de Deus ou não vem de Deus? Does that come from God or not come from God? Será que esse conselho está de acordo com a palavra de Deus ou não? Can it be that this advice is advice from God or not? from Ou God? seja, ele também não fica envolvido em lugares onde ele está propenso onde está... Ele não fica envolvido em lugares onde o risco de pecar é maior. And he's not involved in places where the risk of sin is greater. Por exemplo, se a sua fraqueza é roubar, And if your weakness, for example, if your weakness is to rob, então todos os seus amigos são ladrões. and so all of your friends must be thieves. Eu estou aqui exagerando, irmãos. And he says, I'm exaggerating here, Mas brothers. tem outras coisas. But there are other things. Então você anda com eles. And so you go around with E them, você encontra com eles todos os dias. and you see them every day. E todo dia você diz: eu não vou mais roubar. And you tell them every single day, you say, I'm not going to rob anymore. E eles dizem assim: ok, não tem problema. And they say, that's okay, no problem. Ok. E aí começam a conversar. And so you start talking, E aí de repente um diz assim: vamos trabalhar? and one of them will say, hey, let's go to work. E qual é o trabalho do ladrão? And what's the work of a thief? Roubar. To rob. E ele diz: e você dá para dar uma mãozinha pra gente? And can you give us and he says, well, can you give us a hand for us? E ele diz: não, eu não roubo mais. And you say, no, I don't rob Não, anymore. você não está roubando. Oh, you're not robbing. Você vai só ajudar a gente aqui, dar uma mãozinha. You're just going to help us out a little bit. You're going to give us a hand. É assim que acontece com todas as coisas. And that's the way it works with all these E things. como você é uma pessoa muito assim comprometida com o que é sério, And when you're really committed to something very serious, então você não consegue ver alguém trabalhar e você ficar de braços cruzados. and so you can't stand to see somebody working, so you have your arms crossed. Então, quando você menos espera lá, você está no meio deles. And so when Quando você menos espera, and when you're not expecting it, you're right in the middle of them. você está fazendo a mesma coisa que And eles. you're doing the same thing they É are. por isso que a palavra de Deus fala isso. And that's why the Word of God says this. Ela faz a diferença entre o justo e o ímpio. It makes a differentiation between the just and the wicked. Então, resumindo, o que faz a diferença é o comportamento. And so in summary, what makes the difference is your behavior. Ou seja, o justo é prudente. Or righteousness is prudent. Ele não se arrisca. And it doesn't risk. Fala para o seu irmão, não se arrisque. And so you say to your brother or sister, don't risk. Don't take Okay. the risk. Não se arrisque. Don't Ok? take the risk. Fala alguém para Sara aqui que ela está sozinha, por favor. Fala aqui. Não se arrisque. Todo mundo fala para Sara, não se arrisque. Ok? Veja bem, Okay, let's pay attention. o please. desejo dele está nas coisas de Deus. And so the desire of him is in the things of God. Ele teme a Deus. He has reverence for God. Ou seja, a Bíblia diz em Provérbios 1:7, And it says in Proverbs 1:7. diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. I'm sorry, where? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. The fear of the Lord É a base, é a fundação da sabedoria. is the basis or the foundation of wisdom. Estão entendendo, irmãos? Esse é o comportamento do justo. You understand? This is the correct behavior. Mas aí, quando chega no versículo 3, ele diz: tudo que o justo faz But it arrives in verse 3 and it says, everything that the just does prospera. prospers. Você quer ser próspero?
Você quer ser próspero? Do you want to be prosperous? Eu quero ser próspero. I want to be prosperous. Mas eu vou mostrar para você, dentro de um exemplo, But I'm going to show you within an example o que é a verdadeira prosperidade. what is the true prosperity. Eu gosto sempre de aplicar um exemplo bíblico. I always like to have a biblical example. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 39. So I'd like you to open your Bible to Genesis 39. Preste atenção, essa mensagem é para você. And please pay attention, this message is for you. Amém? Então, já que é para todos nós, aí você diz para a pessoa que essa mensagem é para você. And so look to your brother or sister and say, this message Fala, is for Sara, senão you. todo mundo vai falar para você. Todo mundo fala para Sara, Sara, essa mensagem é para você. Sara, essa mensagem é para você. Hoje eu peguei no pé da Sara, né? Gênesis 39, quem abriu, quem encontrou? Genesis 39, who's E found não it? feche a sua Bíblia, ok? And don't close your Bible, please. Nós vamos ler alguns versículos aqui. We're going to read some verses here. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19, por enquanto. We're going to read from verse 1 through 19. Esse exemplo, essa pessoa do exemplo é José do Egito. And so this example I'm giving you is Joseph of Egypt. Presta atenção o que diz a palavra de Deus. And pay attention to the word of God. José, eu quero só que você entenda eu quero que você entenda o contexto deste texto. And so I'd like you to understand the context of this text. José do Egito, irmãos, era um dos filhos de Jacó. And Joseph of Egypt, he was Um dos filhos de Jacó. one of the sons of Jacob. E ele foi odiado pelos seus irmãos. Odiado pelos seus irmãos. And he was hated by his brothers. E os seus irmãos o venderam. And his brothers sold him. E venderam, quando venderam para que ele fosse um escravo. And they sold him like a slave. E ainda foi um ato de misericórdia, porque a ideia era matar. And it was actually an act of mercy because they were really going to kill him. Mas aí um disse, não, se a gente matar ele, meu pai descobrir, And one of them said, no, if we kill him and our father discovers it, ele vai ficar muito triste com a gente. he's going to be really mad or really Então sad with us. venderam José como escravo. And so they sold Joseph into slavery. E então aquele pessoal que passava pelo lugar e comprou José, And so that people that came by and they bought Joseph, eles levaram José para o Egito. they took Joseph and they took him to Egypt. E quando chegou no Egito, eles colocaram José para vender no mercado de escravos. And so when they arrived in Egypt, they took Joseph and they put him up for sale as a slave. Mas José era filho de Jacó, But Joseph was the son of Jacob, era bisneto de Abraão, and he was the great-grandson of Abraham, ele temia a Deus and he feared God, e ele tinha um relacionamento com Deus. and he had a good relationship with God. E aqui no versículo 1 do capítulo 39, And right here in verse 1 of do capítulo 39, and chapter 39, diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. The Lord was with Joseph, and he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. Vendo, pois, o seu senhor, que no caso era Potifar, que o Senhor, no caso Deus, estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Diz assim, então José achou graças aos seus olhos e o servia, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything that he owned. E aconteceu que desde que pusera
José sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So he... continue. Até aqui. Por enquanto, até o versículo 6. Okay, up until this point. Preste atenção em uma coisa. And so pay attention to something here. Eu quero que você entenda isso como um princípio de Deus na sua vida. I'd like you to understand this as a principle of God in your life. Você não precisa ser rico para ser próspero. You don't need to be rich to be prosperous. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Do you understand what it is I'm saying? Você pode ser próspero e não ser rico. You can be prosperous, but you're not rich. Ok? Quantos prósperos temos aqui? How many prosperous people do we have here? Amém? Esse, irmãos, é um fundamento na nossa vida. Deve ser um fundamento na nossa vida. This should be fundamental in our life. Preste atenção. Quando José foi vendido, You see, when Joseph was sold, ele era só um rapaz de 17 anos de idade. he was only a young man of 17. Mas sabe o que estava sobre José? And you know what was on Joseph? A graça de The Deus. grace of God, A bênção de the Deus. blessing of God. E é interessante que José, ele era um menino de família rica. And it's interesting because Joseph was from a rich family. Seu pai tinha muitas ovelhas. And his father had many sheep. Os seus 10 outros irmãos, And his 10 other brothers, eles eram os pastores que cuidavam das ovelhas do seu pai. and they were the pastors that took care of their father's sheep. E lembre-se de uma coisa. And I want you to remember something. O pai de José, chamado Jacó, The father of Joseph, named Jacob, ele havia estado trabalhando para o seu sogro. Ele trabalhou para o seu sogro. he was working for his father-in-law. E você lembra o que aconteceu quando Jacó trabalhava para o sogro? Do you remember what happened when he was working for his father-in-law? O que aconteceu, irmã? What happened? Ele prosperou. He prospered. A Bíblia diz que Jacó tinha um acordo com seu sogro. The Bible says that he had an agreement with his father-in-law. E o acordo era assim, diz assim, olha, você, Jacó, disse o sogro dele. And the agreement was this. Jacó, He said, Jacob, todas as ovelhas que são manchadas, que são malhadas, são suas. all of the sheep that are impure, that are marked, Elas vão ser suas. they're going to be yours. E todas as que não têm nenhuma mancha, elas são minhas. And all of the pure ones, all the nice ones are going to be mine. E o que começou a acontecer? And so what started to happen? Começou a nascer mais ovelhas, assim, igual a roupa da Tânia. And so there started to be more sheep kind of looking like Tanya's blouse, Igual a roupa da Cristiana. or maybe the Christiana, Igual a roupa da Reumar. or the human. Igual a roupa do Ricardo. They look kind of like the Ou seja, Ricardo shirt. Aí o sogro dele viu aquilo. And so when the father-in-law saw that, Não, tá errado. he says, something's wrong here. Então, vamos mudar. Okay, let's change it. É o seguinte. Agora as ovelhas, que são assim como a roupa da Reumar e consequentemente da irmã Ilma, And so those sheep that look like the dress of Irma Huma and the sister Reumar, Huma, elas vão ser minha. they're going to be mine. E as limpas, as que não têm assim nenhuma manchinha, são suas. And those other ones that are totally clean and pure, they're going to be yours. E o que aconteceu? And so what happened? Começou a nascer mais ovelhas And limpas. so what happened was some more and more pure ones were being born. E o sogro de Jacó já estava ficando
doido. And so Jacob's father-in-law was starting to get a little crazy with this. Diz a Bíblia que ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. And he said he changed the Jacob's salary 10 times. Mas sabe o que a Bíblia diz de Jacó? And you know what the Bible says about Jacob? Diz assim, que Jacó, quando saiu da casa do seu sogro, It says that when Jacob left the house of his father-in-law, ele saiu rico. he left rich. Pode imaginar? Can you imagine that? Por que eu estou falando de Jacó? And so what is it saying about Jacob? Porque Jacó era o pai de José, Because Jacob was the father de José do Egito. of Joseph of Egypt. Agora você imagina um menino de 17 anos criado com toda a riqueza. And so imagine a young man of 17 who had been raised with all those riches, Vida boa. a good life. Diz a Bíblia que Jacó amava mais a José do que os seus outros filhos. And the Bible says that Joseph was loved even more than all of the other children, Porque ele era o filho da mulher, da esposa amada de Jacó. because he was the son of the woman that Jacob loved. E aí, Jacó tratava José a pão de ló. And so Maravilha, Jacob, né? Tratava José he treated Joseph melhor do que os outros. much better than all the others. E os outros tinham inveja de José. And the others were jealous of Jacob, Ficavam chateados. and they were upset at Jacob. E José não trabalhava com os irmãos. And Jacob didn't work with his brothers. Sabe qual era o trabalho de José, irmãos? And you know what Jacob's work was, brothers? Entregar os irmãos dele para o pai. To É tipo assim, trazer as más notícias dos irmãos dele okay. para o pai. It was to go tell on his brothers. His job was to Exatamente. go tell on his brothers. E o pai falava assim, vai lá ver como é que tá seus irmãos. And his father-in-law would say, go over there and see what your brothers are Não, up o to. pai mesmo, Oh, o I'm sorry. Jacó. Jacob's father would say, go find out what's going on with E your ele brothers. chegava e dava o relatório inteiro. And so he'd come back and he'd give him a whole report. Falou, eles ficam lá só assistindo televisão, não cuidam das ovelhas. And so they're over there watching television, they're not taking care of the sheep, Eles ficam brincando e jogando e não cuidam das ovelhas. and they're just playing around and they're not taking care of the sheep. E depois o pai de José, Jacó, falava com os irmãos. And then afterwards, Jacob's father would talk to his brothers, Os repreendia. and he would reprimand them. E isso fazia com que os irmãos de José tivessem mais raiva dele ainda. And so this made his brothers even more angry at him. Mas sabe, irmãos, é muito interessante. Hoje eu não vou falar sobre isso. But you know, brothers, I'm not going to talk about this today. Se você for estudar a vida dos irmãos de José, If you were to study the lives of the brothers of Jacob, você vai ver que José era aquele que temia mais a Deus. and you'd find out that Jacob was the one who feared God the most. José era aquele que temia mais a Deus. Joseph was the one who feared God the most. Mas sabe o que acontece, irmãos? And you know what happened, brothers? De filho de papai rico, A son of a rich daddy, ele se tornou um escravo. he turned into a slave Da noite para o dia. from night to day. Imagine, você tem a sua vida confortável e amanhã você acorda e é um escravo. Imagine if you have such a really good life and then you wake up the next morning and you're a slave. Eu ouço falar de muita gente que era rico e perdeu a riqueza. I've heard from many people who had lots of riches Da noite para o dia, and from night to day, perderam tudo and they've lost e everything, se suicidaram. and they committed suicide. José não teve nem essa oportunidade. Joseph didn't even have that opportunity. Mas o que acontece, irmãos? And so what happened? Ele foi levado ao Egito, foi vendido, And so he was taken to Egypt and he was sold into slavery, mas Deus estava com ele. but God was with him. Deus estava com José. God was with E Joseph. ali ele foi comprado por um homem que era o general de Potifar, o general de Faraó. And so he was purchased by a man who was a general of the Pharaoh. E é interessante que quando chegou na casa desse homem, And it's interesting, when he got to the house of this man, logo esse homem percebeu que havia algo diferente em José. soon this guy found out that that Joseph was a different kind of man. Preste atenção nisso, irmãos. Pay attention to this, brothers and sisters. O homem que não temia a Deus, The man who doesn't fear God, o homem que não conhecia a the Deus, man that doesn't know God,
percebeu que José era um homem abençoado. perceived that Joseph was a man Abençoado. blessed by God. Aí, irmãos, ele está lá na casa do seu senhor, e quando o homem descobre que ele é um homem próspero, quando o seu dono descobre que ele é um homem próspero, And so when he was in that house and he discovered that his homem owner próspero, is a prosperous man, ele entrega a administração de todos os seus bens na mão de José. the man turned over to him all of Seus bens his goods na mão de José. into the hands of Joseph. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia, e nós lemos. And you know what happened according to what we just read? Quem foi que Deus fez prosperar? And who was it that God made prosper? Quem? Potifar. Potiphar, the general. Parece que Deus faz algumas coisas It seems like God does some things que parece que são injustas. that seem like they're unjust. Como é que o homem é abençoado só porque José está na casa dele, irmãos? How come he's blessing a man just because Joseph is in his house? É interessante a gente pensar sobre estes princípios. It's interesting to consider these principles. Mas o diabo não fica satisfeito quando você prospera. But the devil isn't satisfied when just you're prosperous. Você lembra de quando no livro de Jó mostra Deus conversando com o diabo? You remember when in the book of Job where God is talking with Satan, with the devil, E Deus disse assim: você encontrou meu servo Jó por aí? and he said, "Have you seen my servant Job?" E quais foram as coisas que Deus falou de Jó? And what was it that God said about Job? Quem se lembra? Justo, He was íntegro, just, reto, correct, upright, upright, e se desvia, and challenge. temia a Deus e evitava o mal. And he feared God and he avoided evil. Mas como é que era Jó? But what was Job like? Rico, He was rich. muitas ovelhas, He had lots of sheep, muitos camelos. lots of camels. Sabe o que foi que o diabo disse? And you know what the devil said? Também, Senhor, tu cerca ele de tanta riqueza. Well, of course, Lord, you surround him with such riches. Aí ele tem que te temer mesmo. And he has to fear you for whatever. Ele tem que ser assim mesmo. He has to fear you. Mas se lembra do que eu disse como princípio? And you remember what I said about the principle? Você não precisa ser rico para ser próspero. You don't need to be rich to be prosperous. Aí, irmãos, é interessante que a mulher de Potifar But it's interesting that the wife of Potiphar viu que José era bonito. saw that Joseph was good looking. Ele era assim da minha altura. He was about my height. Entendeu? Era assim, corpo assim bonito como esse aqui. And he had a beautiful body kind of like this one. Eu não sei o que vocês estão rindo. And why is everybody laughing? De uma voz assim, tipo de locutor. Had a voice like Ah, or like a radio announcer. isso. Tinha um cabelo bom assim, And he bombril. had beautiful hair like this. E a mulher de Potifar falou: And the Potiphar's wives looked at him and said, carne nova aqui, hein? fresh meat here, ain't? E aí a mulher chegou para ele e disse: deita comigo. And so the woman came to him and said, come lay with me. Olha o diabo trabalhando porque ele não gosta da sua prosperidade. This is the devil working because he doesn't like your prosperity. Vem para a cama comigo. Come to bed with me. E diz a Bíblia que essa mulher não largava José o tempo todo. And the Bible says that the woman never left him alone. She kept at him. E ele dizia: não, And he said, no, não. no. Até que um dia ela preparou uma cilada para ele, uma armadilha para ele. Until one day she prepared a trap for him. Mas não conseguiu pegá-lo. But she wasn't able to get him. Mas ela agarrou ele pelas roupas.
And she held on to him by his clothes pela capa que ele trazia. and the cloak that he was wearing. E ele, para se livrar dela, ele correu e largou essa capa na mão dela. And so to get away from her, he left his clothes in her hands. E ela segurou essa capa. And she was holding on to this cloak. Imagina que ela cheirou essa capa, né? And imagine her smelling this cloak. Porque quando entra um espírito de adultério, irmãos, é terrível. And when you enter the spirit of adultery, it's horrible. Abrindo um parênteses aqui, espírito de adultério tem derrubado muito crente, irmãos. And then in parenthesis, the Espírito de adultério the spirit of adultery tem derrubado muitos has crentes, made many Christians fall. muitos pastores Lots of pastors têm caído. have fallen for this. E precisa vigiar muito. You have to be very careful. E quando o seu marido voltou para casa, And so when her husband came back to the ela house, pegou a capa de José she took the Joseph's cloak, e disse assim: tá vendo essa capa aqui? and she said, "Are you seeing this cloak?" José tentou me atacar. Joseph tried to attack me, Eu gritei. and E eu gritei. I screamed out. Então quando ele viu que eu estava gritando, And so when he saw that I was screaming, ele correu. he ran Esqueceu a capa dele aqui. and he left his coat with me. E assim, o seu marido ficou muito enfurecido. And so her husband was furious, E levou José para a prisão, irmãos. and he took Joseph to prison. Às vezes, assim, eu quero abrir um outro parênteses e quero dizer o seguinte. And I'd like to open another parenthesis here and say the following. Às vezes, nós pensamos que tudo que tinha de ruim para acontecer com a gente já aconteceu. Sometimes we think the worst things that could ever happen to us have happened. Aí, de repente, acontece outra coisa que piora a situação. And sometimes something that will happen that's even worse. Quantos já passaram por isso aqui? Assim? How many have already had this happen to you? E aí você pensa assim, acho que Deus não está comigo. And you think, oh, God isn't with me. Deus não está me vendo. And God isn't seeing me. Deus te vê. God sees you. Deus te ama. God loves you. Porque a Bíblia diz que mesmo na prisão, Deus estava com José. Because it says in the Bible, even though he was in prison, God was with him. Você crê nisso? Do you believe that? E diz que o carcereiro, And it says the jailer. ele logo percebeu que José era um homem abençoado. And the jailer perceived that Joseph was a blessed man. E então o que ele fez? So what did he do? Ele começou a entregar algumas coisas para José. He started bringing some things to Joseph. Depois ele entregou o cuidado dos presos para José. And soon he Dos outros presos. gave over the care of the other prisoners to E Joseph. depois ele entregou a chave do cárcere para José. And he actually gave the key to the prison Ó, to tu faz o Joseph. seguinte, você toma conta dessa prisão And aí. he says, here, I want you to take care of the prison Porque here. você é bom mesmo, viu, garoto? Because you're really a good guy. Você pode imaginar isso, Can irmãos? you imagine that? Você pode imaginar isso acontecendo com um prisioneiro? Can you imagine that happening to a prisoner? Irmãos, isso é uma lição para This nós. is a lesson for us. Porque a nossa felicidade não depende do nosso estado financeiro. Because our happiness is not dependent upon our financial situation. Você entendeu e ouviu o que eu disse? And you understand what it is A I'm saying? nossa felicidade não depende do nosso estado financeiro. And our happiness is not dependent upon our financial state. Eu já ouvi muito alguém dizer assim, não, mas o dinheiro ajuda, né, pastor? But I have a lot of people say, yeah, but money helps, huh, pastor? Mas eu sei que ajuda. Yeah, I know that it helps. Mas José, irmãos, era escravo. But Joseph, he was a slave. E agora era um escravo preso. And then now he's a slave, a prisoner slave. Mas era um escravo preso, próspero. But he was a prisoner slave who was prosperous. Aí, pastor, o que adianta? So pastor, what does it? Não. What is it? What does it matter? Thank you. O que adianta, pastor? What does it matter? O que isso importa é que Deus está com você. This is important because God is with you. Se lembra, ele era um jovem mimado. Remember, he was a young man who was spoiled, Riquinho, a rich little kid, orgulhoso, prideful. e agora era um escravo, Now he's a slave quebrantado and broken de coração.
in his heart, de alma, in his soul, no espírito. in his spirit. Deus estava com ele But God was with him, e tudo que ele fazia prosperava. and everything that he touched or he did prospered. É o que diz o Salmo 1. And that's what it says in first Psalm. Tudo que o justo faz prosperará. Everything that the just does will prosper. O que está errado? É a Bíblia ou é o nosso conceito de prosperidade? What's wrong? What is wrong? Is it the Bible that's wrong, or is it our concept of prosperity? Eu prefiro ficar que o nosso conceito de prosperidade está errado. I'd prefer to think it's our concept of prosperity that's wrong. Sabe por quê, irmãos? You know why? Porque nós pensamos que prosperidade é ter 20 milhões de dólares na nossa conta. Because we think that being prosperous is having $20 million in our account. 5 carros na nossa casa, novos. And 5 new cars in our garage. Uma grande casa. And a huge house. 5 fazendas. 5 farms. E nós dizemos sim, agora eu sou próspero. And then we say, now I'm finally prosperous. Sabe o que Jesus... Sabe o que a Bíblia chama? O que Jesus chama esse homem? And you know what the Bible says that Jesus Que eu called this man? acabei de descrever? That I just described? De quê? What? De quê? Louco. Crazy? Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. This is crazy. Tonight you're going to lose your soul. E o que você materialmente tem preparado vai ficar para quem? And what you've got prepared materially is going to go to who? Sabe por que Deus derrama a unção de prosperidade? And you know, upon who does God give the A unção da prosperidade anointing of prosperity? para servir os outros. To serve others. Como nós não queremos servir os outros, And it's like we don't want to serve others. Deus não derrama mais unção da prosperidade. God doesn't pour out A unção da prosperidade. anointing of prosperity. Vocês estão entendendo o que estou dizendo, irmãos? And you understand what I'm saying? Ah, pastor, não concordo. Pastor, I don't agree. Se eu me desculpe, mas eu não concordo. I'm sorry, but I just don't agree. Você pode não concordar. You can disagree. Você já viu falar na Bíblia que José era rico? Have you read in the Bible that Joseph was rich? A Bíblia fala que José era rico, The Bible says Joseph was rich. mas a Bíblia fala que ele era próspero. But it says he was prosperous. E como é que é isso, pastor? Sabe o que acontece, irmãos? And you know what happened? José podia ser escravo na casa de Potifar, He could be a slave in the house of Potiphar, mas ele comia do melhor daquela casa. but he ate the best parts or best things in that house. Ele desfrutava de tudo de melhor daquela casa, He took advantage of the best things of that house porque ele gozava da confiança do seu dono. because he had the confidence and the trust of his owner. Quando ele foi para a cadeia, And when he went to jail, ele estava na cadeia, he was in the jail, mas ele gozava do melhor daquela cadeia. but he took the best parts of that jail. He had the best parts. Ele segurava a chave dos outros presos. He had the keys of the other prisoners. Até o dia que Deus levantou José. Until the day that God lifted up Joseph, Porque Deus queria prepará-lo because he wanted to prepare him com espírito de humildade with a spirit of humility, para poder assumir o posto alto, so that he could assume a greater position, para que pudesse servir a toda a nação, so that he could serve the entire nation, para que pudesse servir os seus pais, so that he could serve even his seus parents, irmãos, his brothers, a nação de Israel. the A nação de Israel nation of Israel. é o que Deus prepara quando Ele derrama a unção de prosperidade. And that's what God does when he gives us an anointing and prepares us Você está preparado para ter prosperidade? to be prosperous. Are you prepared to be prosperous? E sabe, um exemplo muito bom disso, A very good example of this, é aquele cano que leva água para nossa casa. it's that pipe that brings the water into our house. O cano não paga a conta de água. The pipe doesn't pay the water bill, Não se preocupa com nada mais, and it doesn't worry about anything else. mas ele
recebe a água que chega na nossa casa, na nossa mão. But I'm sorry. Ele recebe a água que passa por dentro dele. But he receives the water that brings it to our house. Sabe o que significa? Quando Deus nos dá prosperidade You know what it means when God gives us prosperity? e que nós abençoamos outra pessoa, So that we can bless other people, nós também somos abençoados. and then we're blessed too. Você já imaginou se José não estivesse naquela prisão? Can you imagine what would have happened if Joseph had not been in that jail? Você acha que ele teria se tornado a segunda pessoa de Faraó? You think he would have been the second man to the Pharaoh? Eu quero que você entenda um outro princípio nessa hora. So I'd like you to understand one more principle at A this hour. fidelidade do justo The faithfulness of the just, não, of the righteous, não depende do seu estado financeiro. does not depend on your financial state. Primeiro era a felicidade. First we said happiness Não depende doesn't depend do seu estado financeiro. on your financial state. Agora é a fidelidade, a sua fidelidade a Deus. And so and now I'm saying the faithfulness of God, Não, a sua fidelidade your faithfulness to God, não depende do seu estado financeiro. doesn't depend on your financial state. Sabe, Jesus disse assim: quem é fiel no pouco, And so Jesus said, who is faithful in little things, como é que vai ser? how is it going to be? Também vai ser fiel no muito. Is going to be faithful in big things. Mas quem é infiel no pouco, And who's unfaithful in the little things, também vai ser infiel quando tiver muito. and will be unfaithful when there's big things. Qual era o segredo da prosperidade de José? So what was the secret of the prosperity of Joseph? Em primeiro lugar, a Bíblia diz, abre aí a sua Bíblia em Gênesis 39, veja o versículo 2. And so open your Bibles to Genesis 39. Look at verse 2. E diz assim, primeira frase do versículo 2, The first phrase of verse 2. o que diz na sua Bíblia? What does it say in your Bible? O Senhor estava com José. The Lord was with Joseph. Veja no versículo 3. And look at verse 3. Diz assim, a segunda frase diz, e tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. And in the second part it says that the Lord gave him success in everything he did. O que foi que nós estudamos essa semana no nosso grupo de oração? What was it that we studied this week in our small groups? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. If God doesn't build the house, in vain the builders will construct. Olha só, tem mais, preste atenção. Versículo 5. And so pay attention, verse 5. O que diz que o Senhor fez com a casa de Potifar? And what had happened to the house of Potiphar? O que ele fez? O Senhor abençoou a casa do egípcio. What happened? The Lord blessed the household. Mas por que Deus abençoou a casa do egípcio? Well, so how come he blessed him? Por amor a José. Because of the love of Joseph. Olha o versículo 21, irmãos. Look at verse 21, brothers and sisters. Está com a sua Bíblia aberta? With your Bible open. O que diz aí? O Senhor estava com José. The Lord was with him, with Joseph. Presta atenção no versículo 23. Look in verse 23. O que diz aí na metade do versículo em diante? Look at the second half of that. Portanto, o Senhor estava com José. Because the Lord was with Joseph. E tudo o que fazia, o Senhor prosperava. And gave him success in whatever he did. Agora, vem uma parte, nós vemos aqui que essa é a parte de Deus. And so now, I'm sorry? Essa é a parte de Deus. This is the part of God. Estar conosco. That he's with us. Precisamos ter Deus conosco, certo, irmãos? We need to have God with us, right, brothers? Agora, como vamos ter Deus conosco? But how are we going to have God with us? Preste atenção no versículo 9, irmãos. Look in verse 9. José está falando. José está respondendo à mulher de Potifar.
Joseph is responding to the wife of Potiphar. Ele diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa. Olha, um escravo falando isso. And so this is a slave saying, no one is greater in the house than I am. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti. And it says, my master has withheld nothing from me except you. Veja só, ele tinha acesso a tudo da casa, menos a mulher de Potifar. So he had access to everything in the house with the exception of the wife. Agora diz: porquanto tu és sua mulher. And so as long as you're his wife, Como, pois, agora olha só o que ele diz. Ele faz uma pergunta. Como, pois, faria eu tamanha maldade? and so he said, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Às vezes, quando nós vamos fazer alguma coisa errada, irmãos, And sometimes when we're going to do something wrong, brothers, nós nem pensamos na outra pessoa que está sendo prejudicada. we don't think about the other person as being hurt. É ou não é verdade? Isn't that true? Porque às vezes nós somos egoístas. Because we're selfish, E o diabo trabalha muito no orgulho. and the devil works upon our pride. Sabe, ó, ele era escravo, mas já estava controlando tudo. He was a slave, but yet he was already controlling everything. Por que não a esposa do homem também? And how come not the wife too? Olha só que maravilha. Puxa, eu sou o cara, meu. He says, I'm so good, so handsome. É? Olha como eu sou bom. Look how good I am. Bom administrador. I'm a good administrator, manager. Eu sou o escravo que subiu na vida. And I'm a slave that's come up in life. Não é assim que às vezes nós pensamos? Isn't that the way we think Olha sometimes? quem era eu no Brasil. Look at the way I was down in Brazil. Andava de ônibus, puxando lá, para descer na próxima parada. And then I was on the bus and I would pulling the cord to get off at the next stop. Agora eu tô aqui de carrão, And now I'm here with a big car. tem minha casa. I have my house. Yeah. Só falta agora uma mulher bem bonita. And now the only thing I lack is a beautiful woman. Primeiro gringo que der moleza. Primeiro gringo que der moleza. And the first time Que- gringo has a Que gives way que bobear. and makes a mistake Ou vacilar. or he vacillates. Já sabe, né? You know what happens, eh? Mas olha o que José pensava no seu dono, irmãos. But look at Joseph and what he thought of his owner. Mas ele pensava só no seu dono? Was he only thinking of his owner? Que ele diz mais no versículo 9? And what does it say along in verse 9? Como pecaria contra o meu Deus? How could I sin against my God? Quando ninguém vê, Deus te vê. And when nobody's looking, God is looking. Deus vê você na sua empresa, God watches you. He sees you at your work, no seu escritório, in your office, no seu computador. on your computer. Deus vê você no Facebook. God sees you right on Facebook. Até aquelas mensagens que ninguém tem acesso, Deus vê. And even those messages that nobody can see, God sees them. Sabia? Did you know that? Sério, pastor? Really, Pastor? Deus vê você nos text messages do seu telefone celular. And God even sees your text messages that are on your cell phone. Deus conhece o retrovisor do seu carro. God knows the rear view mirror of your car. As palavras que você fala. And the words that you say. Onde os seus olhos vão. And where your eyes are looking. Que está na sua mente. And what's in your mind. Deus vê. God Deus sees vê. it. Olha a atitude do homem próspero. Look at the attitude of a prosperous man. Como pecaria contra o meu Deus? He says, how could I sin against my God? Essa é a diferença entre o justo e o ímpio. And this is the difference between the righteous and the wicked. Preparado ainda para ser próspero? Are you prepared to be prosperous? Talvez eu desmanchei o sonho de muita gente que quer ser próspero. And maybe I've
spoiled the dream of everyone that wants to be prosperous. Pastor, porque se eu for ser próspero para abençoar os outros, And so, Pastor, if I'm going to be prosperous so I can bless others, não vai dar. it's not good. That won't work. Depois de eu comprar 3 mansões e 5 carros, aí quem sabe? Maybe after I've bought 3 mansions and some cars, we'll see what we have. Nós não estamos falando de loteria, não, irmãos. And we're not talking about the lottery here. Nós estamos falando de prosperidade de Deus. We're talking about the prosperity of God, Bênção de the Deus. blessings of Não God. importa se você é chefe ou se você é empregado. It doesn't matter if you're a boss or if you're an employee. Não importa se você é o homem mais pobre, você pode ser próspero como José. It doesn't matter if you're the poorest of the men. If you can be prosperous like Joseph. Deus quer abençoar a nossa vida. God wants to bless our lives, Não podemos ser but we egoístas. can't be selfish. Nós temos que receber a graça de Deus. We have to receive the grace of God. Do mesmo jeito que José perdeu o seu estado financeiro em um dia, de um dia para outro dia. And in the same way that Joseph went from being rich to poor in from one day to the next, Deus o levantou daquela prisão para o palácio de Faraó. God took him from that jail to the palace of the Pharaoh. Deus pode mudar a sua sorte de hoje para amanhã. God can change your luck from yesterday to today. Depende de como nós atuamos. Depende de como nós reagimos, atuamos. And it depends on how we act on it. Deus pode e quer te abençoar. God wants and to bless you. Saia do meio do pecado. So leave the way of sin. Cuidado com quem você anda. Take care with who you're seeing and being with. E na hora de pecar, cuidado. And when you're at the time of sin, be careful. Lembra do filho pródigo? Remember the prodigal son. O que ele disse que ia fazer quando ele lembrou, quando ele caiu em si? What was it he did when he remembered Que ele tinha errado. that he'd made a mistake? Quem se lembra? Who remembers? Ele disse, levantar-me-ei And I picked myself up e vou falar com meu pai. and I'm going to go talk to my father. E vou dizer, pai, And I'm going to tell him, Dad, pequei contra os céus I sinned against heavens e pequei contra ti. and against you. Às vezes nós pensamos que só fazemos coisa errada contra as pessoas. And sometimes we think, whenever we make a mistake, we're just hurting someone else. Ou às vezes pensamos que nós somente cometemos pecado contra Deus, que ninguém tem nada a ver com isso. And sometimes we think, we're just sinning against God and nobody else. Não. Geralmente o pecado envolve 2 pessoas. No, generally, sin involves 2 persons. Mas terceira pessoa é Deus. But the third person is God. Isso é outro tema de mensagem. And this is another term for a sermon. E o nosso tempo já acabou, né, irmãos? And our time has finished here. Senão os irmãos vão dormir. I'm sorry. Senão os irmãos vão dormir, né? And so brothers or sisters are sleeping, are going to sleep. Nessa noite, eu quero que você faça algo na sua vida. And so tonight I'd like you to do something in your own life. O que eu quero que você faça? Here's what I'd like you to do. Eu quero que você deseje ser próspero. I would like you to desire to be prosperous. Mas eu quero que você veja a prosperidade como uma consequência da sua vida com Deus. But I'd like you to see prosperity as a consequence of your life with God. Ou seja, quando você leva a sério as coisas de Deus, But it's like when you take the things of God serious, você recebe a bênção da prosperidade. you will receive a blessing of prosperity. Mas não se engane, But don't be fooled. você não precisa ser rico para ser próspero. You don't have to be rich to be prosperous. Tudo que você precisa é ter Deus com você. All you need is to have God with you. Minha pergunta é, você está certo que você tem Deus com você? Are you certain that you have God with you? Como pastor eu posso ter essa certeza? How can I know, Pastor, this certainty? Tema a Deus.
Fear God. Busque a face de Deus. Search and seek the face of God. Convide Deus para entrar na sua vida. Ask God into your heart. Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. And Jesus said, he who loves me will keep my word. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. And my Father and I will live within him. Você crê nisso? You believe in that? Vamos ficar em pé. Let's stand up. Vamos orar ao Senhor. Let's pray. Faça a sua oração com Deus nessa noite. Make a prayer to God tonight. Você e Deus. Just you and God. Fale com Ele. Talk with him. Convide Ele para estar com você. Invite him to be with you. Dos grandes segredos de sucesso na nossa vida. The greatest. I'm sorry. It's the greatest The greatest. success in our lives. The greatest success in our lives É quando vamos fazer qualquer coisa. is when we're going to, whatever it is we're going to do, Devemos convidar Deus para fazer aquilo com a gente. we need to ask God to do it with us, to be with us. Você vai comer? Or if you're going to eat, Convide Deus para comer com você. ask God to eat with you. Vai assistir um filme? Convide Deus para assistir com você. If you're going to watch a movie, ask God to watch the movie with you. Se você achar que Deus estará com você assistindo aquele filme, And if you know that God is watching that film with you, continue vendo o filme. you can continue watching the film. Mas se você achar não, Deus não está aqui assistindo esse filme, And so you feel like, no, God's not watching this film with me. desligue, And turn it off. mude de filme, mude para outro filme. And change the movie that you're watching. Se você vai escutar uma música, peça a Deus para escutar essa música com você. And if you're listening to a music, ask God to listen to that music with you. Se você acha que Deus vai escutar essa música, continue ouvindo a música. So if you think God would like to listen to that music, then continue listening to the music. Mas quando você perguntar a Deus, quando você procurar a Deus, But when you ask God, when you seek God, ouça a voz de Deus. listen to the voice of God. Ok? Vamos orar. Let's pray. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Thank you, Lord, for this word. Ah, Senhor, ajuda-nos a entender os teus propósitos. Oh Lord, help us to understand your purposes. Lava o nosso coração. Clean our hearts. Muda a nossa visão. Change our visions. Não nos deixa ver as coisas como o mundo vê. Help us not to see things like the world sees them. Como aqueles que não te temem veem. For those that don't fear you and how they see them. Mas ajuda-nos a ver as coisas como tu queres. But help us to see them like you want us to. Com a tua visão. With your vision. Derrama a tua unção sobre o teu povo. And pour out a blessing upon your people. Uma unção de prosperidade. An anointing of prosperity. Graça. Grace. Misericórdia. Mercy. Que não sejamos egoístas. And that we won't be selfish. Mas que sejamos servos uns dos outros. But we will be servants to others. Para a glória do teu nome. For the glory of your name. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu coração. And that God will bless your heart. Pode assentar-se. You can sit. Olá para você que ficou até agora assistindo o nosso culto. Para mim, para nós, para a nova geração, foi um prazer. Nós nos sentimos muito honrados com a tua presença. Não importa onde você esteja, não importa que país você esteja, o que mais importa é que você tenha escutado e tenha entendido a palavra de Deus e que você possa aplicar a palavra de Deus para a sua vida. Um grande prazer realmente. Nós queremos abençoar tua vida, mas também queremos ser abençoados por você. Lembre-se de pedir a Deus, de orar a Deus pela nossa igreja, para que esse ministério cresça. Ore por nós para que as pessoas que ainda não têm uma igreja perto, ou não têm de alguma maneira, por algum outro motivo, a mesma oportunidade que nós temos de vir a uma igreja, eles possam ter também. É muito importante, eu quero que você entenda, a sua presença
na igreja, é a sua comunhão com o corpo de Cristo. Mas nós estamos providenciando isso, essa transmissão, para que você possa ter a oportunidade de ouvir a palavra, de ser edificado, de ser abençoado. Muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida.